Olá, meu nome é Nilza Leão, eu sou professora e bailarina profissional de dança do ventre e administradora do blog Nilza Leão. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Olá, gente dançante, tudo bem? O vídeo de hoje é mega especial, vocês devem estar estranhando que eu estou aqui com esse fone de ouvido, já já eu explico, eu não vou fazer esse vídeo sozinha. Eu estou com uma convidada fantástica aqui, que há muito tempo eu estou querendo gravar com ela, e a gente vai conversar online, eu estou no Rio de Janeiro, ela está em São Paulo, e eu estou recebendo hoje aqui no canal nada mais, nada menos do que Márcia Dibi. Se você não acompanha o trabalho dela, se você não conhece o trabalho dela, está na hora de conhecer. Uma grande referência aqui que a gente tem é esse livro dela aqui, Música Árabe, que é fantástico, você precisa ter, você precisa ler, muito legal. E a Márcia, ela é também professora de dança do ventre, bailarina profissional, é uma especialista em folclore, eu acho que um dos grandes nomes do folclore árabe que a gente tem aqui no Brasil, e também uma pesquisadora, especialista também em música árabe, mas eu quero que agora a Márcia se apresente para vocês. Fala aí, Márcia, tudo bom? Oi, Nilza, tudo bem? Para mim é um super prazer poder falar com todo mundo, com você. E, e para mim, assim, é muito importante divulgar a cultura árabe, sendo descendente, tudo, né? Eu acho super importante as pessoas de dentro da comunidade pesquisarem e divulgarem a nossa cultura. Então, para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Nossa, olha, honra enorme ter você, ter uma pessoa desse calibre aqui conversando, né, comigo aqui no canal Nilza Leão. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. E antes de mais nada, eu queria que você falasse, se apresentasse para quem não te conhece, te conhecer e saber com quem nós estamos falando, que não é pouca coisa, não. Vai lá, se apresenta aí. Bom, eu trabalho com danças árabes já há quase 30 anos, 25 anos, vai, e trabalho dentro dos clubes da comunidade árabe aqui de São Paulo, sempre pensando em divulgar, né, a nossa cultura. E depois eu fui estudar estudei em Nova York, a dança do ventre e tal, e fui estudar na Síria e fui ver a dança do Você é ventre lá. descendente de sírios, é isso? Descendente de sírios, isso. E quando eu fui para a Síria estudar, eu vi, assim, comecei a conhecer o folclore de lá, aí acabei voltando com um monte de material prático, teórico, fiz aula, fiz estágio. E Legal. aí eu fiz um mestrado sobre as danças e músicas da Síria, né, danças folclóricas, e depois, a partir do mestrado, eu fiz esse livro, que eu percebi que era uma lacuna durante o mestrado, que não existia nada sobre música árabe em português. Então, foi essa trajetória aí. Então, hoje eu... Inaugurou, né? Inaugurou aí o livro de música árabe em português, assim, com esse calibre, porque o livro não é por nada não, mas o livro é bom. O livro é muito bom. Começamos muito bem no Brasil aí, graças a você. E é um livro assim, bem, eu queria avisar que algumas pessoas ficam com medo do livro, porque ele é fruto de um mestrado. Aí é assim, duas razões para você não ter... capítulo, né, da sua tese de mestrado, que é capítulo. imensa, né? Que eu também tenho a tua tese, né? Que é enorme, né? É um capítulo, porque o que acontece é que, como não tinha referências em português e a banca, a examinadora, não entendia nada de música e nem de dança, eles entendiam de cultura árabe em geral, eu escrevi um capítulo para poder eles entenderem do que eu estava falando. Sim. Agora, assim, os dois motivos para não ter medo desse livro é assim: o livro sendo baseado num mestrado, ele às vezes pode parecer mais carregado, mais assim, às vezes uma leitura um pouco menos fluente, mas tem duas coisas. Primeiro, você não precisa ler do começo ao fim, é um livro de consulta mesmo. Você pode pegar um exemplo, um dado que você queira saber mais e pesquisar, e ir comendo assim, o livro pelas bordas, e depois você vai se aprofundando.
Desculpa. É isso mesmo, porque assim, eu lembro que eu até comentei com você, eu estou lendo muito devagarinho, assim, muito devagar mesmo, porque eu ficava lendo, estudando, anotando. Não é um livro de leitura, é um livro de estudo, né? Então é diferente, é coisa para você anotar, é coisa para você depois pesquisar um pouquinho mais, ou tentar colocar na prática alguma coisa que você leu, né? Então, assim, é um livro de estudo, na minha opinião, é um livro de estudo. E outra coisa que eu acho que é importante, baseado no mestrado, é que as informações contidas nele não são achismos. São coisas que tem tudo, eu tive que justificar. Mesmo as coisas que para os árabes eram óbvias, super simples, tudo eu tive que encontrar as justificativas exatamente por ser um trabalho acadêmico. Então, é tudo muito cuidado. O que eu não tinha certeza, eu não coloquei. Então, vamos lá, gente. Assim, a gente ficou discutindo, né, Márcia, assim, o que você poderia falar aqui no canal, porque, na verdade, gente, a Márcia é um poço, assim, de muito conhecimento, então, eu acho que tem muita coisa que ela pode contribuir aqui com a gente. E aí, a gente chegou numa conclusão que a gente ia falar sobre Tárabe, né? Então, vamos falar, então, sobre Tárabe. E, assim, Márcia, eu queria também, assim, muito a tua opinião a respeito do Tárabe, porque, assim, a gente sabe que esse nome, Tárabe, ele é cheio de controvérsias, né? Algumas pessoas não gostam de utilizar, outras gostam, depois até dou minha opinião, se for o caso, mas, assim, eu queria saber, assim, você usa essa nomenclatura para definir esse dado gênero musical Tárabe? Se você usa por quê? Tá certo. Bom, na verdade, então eu vou para o conceito. Primeiro, para explicar por que algumas músicas eles chamam de estilo Tárabe, tá bom? Uhum. Então, existem dezenas de significados para essa palavra. Teve um professor aqui no Brasil, Jorge Sawa, que ele falou que são realmente dezenas e que ele explicou algumas também, que inclusive estão no livro. E, de um modo geral, Tárabe quer dizer um êxtase estético, quer dizer, uma grande manifestação, assim, um arrebatamento. E alguns autores, eles só admitem que o Tárabe seja falado em relação ao canto, inclusive porque a raiz da palavra Tárabe tem a ver com a raiz da palavra cantar, então eles só admitem esse Tárabe ligado ao canto. Tem outras pessoas que falam que não, que ele pode ser usado para todos os estilos de música onde um estado de elevação, esse êxtase, pode ser alcançado. Uhum. E tem outros autores que falam que não, que esse Tárabe, esse termo, que é um termo geral da estética árabe, pode ser usado para poema, para pintura, para música, para dança, para qualquer evento assim que você se sinta arrebatado. Então, por isso que essas músicas que eles chamam de estilo Tárabe são músicas assim que são capazes de levar esse êxtase estético. É claro que algumas músicas são mais próprias do que outras, né? Então, para você se sentir assim levado para um outro patamar, né, de existência, vamos dizer assim, né, um arrebatamento mesmo. Tem músicas que são muito pobres, são muito pouco elaboradas, então eles não podem, assim, são músicas que é muito mais difícil chegar ao Tárabe assim, né, a esse estado. Agora, Tárabe é um estado. Então, eu acho estranho chamar um estilo de Tárabe, mas eu entendo quando eles falam que é um estilo que é mais propício de te levar a esse estado diferenciado, né? Uhum. Oi. Eu uso pouquíssimo esse termo. Uhum. Eu já gosto de utilizar, assim, porque eu acho que é justamente pontuar exatamente aquelas músicas que provocavam esse estado de esse Tárabe nas pessoas, no povo árabe, né? Uhum. Então, assim, para mim, utilizar esse termo é uma forma de fazer uma alusão a essa questão, né, que acontecia com o povo árabe ao ouvir aquelas músicas, né? Não sei se acontece até hoje, porque hoje as pessoas só vão ter acesso. As pessoas agora, os árabes, os egípcios nascidos agora, que eu quero dizer, né? Não aqueles que realmente viveram naquela época em que as músicas eram compostas, né?
tem algumas músicas, tem um conjunto de músicas que, assim, por exemplo, todo o repertório da Kalsum, todo o repertório do Sabah Fahry, são essas músicas que estariam nesse estilo Taarab. Agora, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, mas eu fui 10 anos atrás, uma das vezes que eu fui para a Síria, eu vi o Sabah Fahry ao vivo e é realmente impressionante, assim, o magnetismo que esse cara tem até hoje. Então, as pessoas realmente, até hoje, elas têm... Se envolvem. Agora, um dos elementos realmente é o público. Quer dizer, a predisposição do público, porque às vezes você já vai para um Kalsum, você ia já predisposto àquilo, até uma coisa meio exagerada, antes dela começar a cantar, já estavam caindo. Mas alguns cantores, eles têm essa coisa assim, que nem você vai ver a Fernanda Montenegro, você já vai de boa vontade, sabe assim? Adorei. Né? Sabe? Eu acho isso interessante, assim, porque eu acho que além de ser é a ideia que eu tenho, né? Eu nunca viajei para nenhum país árabe, mas assim, a ideia que eu tenho é que isso não só foi essa questão do Taarab ser tão forte, né? O Kalsum e alguns outros intérpretes, cantores e compositores, etc. Eu acho que o Taarab, ele teve a ideia que eu tenho, né? Que ele teve um momento histórico muito forte, mas que também é uma sensação, é uma forma de se relacionar com a música que está dentro da cultura árabe. Isso perpetua, e que é muito difícil a gente talvez entender, não impossível, mas é difícil porque a nossa relação com a música é muito diferente, né? É verdade. Então, agora, mas eu consigo mais ou menos fazer uma relação, e às vezes eu explico esse fenômeno Taarab para as minhas alunas, né? Por favor, me corrija se você achar que não tem muito a ver, mas assim, eu faço uma correlação, embora bastante, digamos assim, simples, ingênua, né? Que é a época do rádio aqui no Brasil. Porque eu me lembro do meu pai ouvindo Orlando Silva chorando, entendeu? Então, assim, aqueles artistas daquela época, da era de ouro do rádio aqui no Brasil, causavam uma profunda emoção nas pessoas daquela geração. Meu pai, minha mãe, né, os meus avós. E que depois disso, assim, isso acabou, né, assim, à medida que esses cantores, esses intérpretes daquela época foram morrendo, aquele tipo de composição parou de ser feita, e hoje as pessoas não têm a mesma relação. Hoje uma pessoa ouvir Orlando Silva pode até dizer, nossa, que bonito, né? Que voz incrível, nossa, olha como as letras eram românticas e etc e tal, mas não tem aquele mesmo envolvimento que a geração do meu pai tinha. Tá. É isso? A minha visão está correta ou não? Na verdade, eu acho que sim, porque olha só, a nossa sociedade ocidental, ela vem sendo cada vez mais visual e menos auditiva. Então, a sociedade oriental, de um modo geral, ela é muito mais auditiva do que visual. Então, é natural para eles ficar ouvindo música parado, ouvindo música, assim. Fechar o olho e curtir. Deixar aquela música te levar. Até porque a música árabe, ela é muito além de um entretenimento. Ela tem uma sabedoria por trás, de uma força que cura a alma, cura as ações, ela equilibra você com outras... ela te reequilibra como ser humano. Então, eles sabem desse poder que a música tem, né, de te levar para um lugar mais equilibrado mesmo. Então, é muito comum, até hoje, eles ficarem ouvindo música, simplesmente ouvindo música. Claro, tem as músicas que são músicas de fundo, aquelas baladinhas, aquelas músicas... A música mais popular, né? Aquela coisa mais simples. Claro, eles têm essa coisa da música de fundo, mas, em geral, quando é uma música muito elaborada, eles param para ouvir, até hoje. Então, não fica conversando enquanto a pessoa está cantando e tal. E eu acho que no Ocidente a gente é cada vez mais visual e menos auditivo. As pessoas têm muito pouca paciência. Um exemplo foi exatamente
por exemplo, eu estou sem a minha câmera aqui, né? Então eu gostaria que as pessoas tivessem a paciência de me ouvir, mesmo não estando me vendo, assim, né? Sem me ver. Porque às vezes a pessoa fala... A gente tentou, né? A gente tentou. Muito, mas deu muito errado, mas a gente resolveu fazer mesmo assim. Então vai ser um exercício de audição atenta, né? Ou me ouvir. E outra coisa também, eles têm uma cultura musical muito forte. Eles sabem avaliar um bom cantor, eles sabem avaliar um bom músico, né? Um bom instrumentista. Então, eles têm uma cultura que aqui perdeu um pouco nessa coisa muito do espetáculo, né, do visagismo, dessa coisa assim, só fazer uma coisa meio tchup-tchup para aparecer, para botar a moçada para dançar, uma coisa assim, né? Então, até a própria forma com que a música oriental ela é construída, né? A escala, os maganzas, o sistema modal, né? Totalmente diferente, né? A música árabe ela propõe realmente uma experiência. Você está ali mergulhado naquele universo sonoro e você vai participar de uma experiência sonora. Cada makam ele tem uma característica que depende de como ele é tocado, né? Ele pode ser, vamos dizer, eu sempre comparo makam, vamos dizer, a uma cor, né? Então, ele está tocando, ele é vermelho, mas o cara está tocando com uma coisa mais amarelada, então ele resulta numa coisa meio laranja, sabe? Assim, depende muito de como o compositor, né? Ou, na verdade, o instrumentista está fazendo. Além disso, cada makam ele traz, te toca de uma maneira. Então, por exemplo, se você é uma pessoa depressiva e de repente o makam é um pouco mais melancólico e o músico ainda por cima toca de um jeito muito melancólico, você vai se jogar da ponte. Agora, se você é uma pessoa assim muito nervosa, talvez isso te acalme. Então, tudo depende de vários fatores, né? Quais são as notas usadas naquela escala, como elas estão sendo usadas e qual é o receptor, quer dizer, quem é você como ouvinte. E o tárabe é uma coisa que se estabelece entre você e quem está ali executando a música. Então, é um estado. Então, eu considero o tárabe muito mais esse estado do que um estilo. Agora, existe um estilo de música que realmente é mais fácil você chegar nesse estado. Então, assim, dentro desse estilo de música, né, capaz de gerar o tárabe, como é que você falaria, né? Assim, como é que você descreveria a estrutura dessa música? Por exemplo, assim, tem gente que está nos ouvindo agora que, poxa, como é que eu localizo uma música que é capaz de causar isso, né? Como é que eu consigo identificar, por exemplo, uma música clássica oriental qualquer e como eu diferencio ela de uma música tárabe, ou seja, de uma música capaz de levar as pessoas ao êxtase. Ela está com uma música de O Kansum na mão dela e ela não sabe ainda que aquela música é O Kansum. Como que você descreveria, assim, que dicas para ela identificar a música? Que tipo de estrutura esse tipo de música tem? Bom, no modo geral, assim, em termos de música mesmo, de notas, composição melódica, rítmica, etc., eu acho assim, primeiro, a música tem que ter uma sonoridade oriental, ou seja, ter os maqamats, as notas, os quartos de tom, todas aquelas delicadezas que tem a música árabe, numa afinação oriental. Isso quer dizer não ter teclado, não ter os instrumentos ocidentais que são temperados e tal. É claro que o tárabe pode acontecer com um instrumento temperado? Pode, mas é mais fácil ele acontecer numa afinação natural, porque ela é mais orgânica, você se identifica mais com ela. Né? Então, a primeira coisa, eu acho que seria assim, os instrumentos o mais possível orientais. A Kansum, por exemplo, ela usava uma orquestra gigantesca, né? Foi crescendo, né? As orquestras foram crescendo na época da Kansum, mas mesmo assim, no caso dela, a capacidade estava nela.
né? Ela tinha uma sabedoria no uso das palavras, e isso é uma outra característica também. Em geral, a música do estilo Taarab é cantada, né? E o canto leva a isso. Agora, a gente tem que entender que o que eles consideram um bom cantor é uma coisa assim muito sofisticada. Não é qualquer coisa. Não é assim, o cara é afinado, é bom cantor, sabe assim? Então, assim, eles falam o seguinte, que você tem que ter o domínio do perfeito da afinação daquele makam, para onde aquele makam pode caminhar, todos os ornamentos possíveis naquele caso. Você tem que ter o domínio da letra, como você divide a letra, como você valoriza determinadas sílabas, prolonga aqui, diminui ali, tal. Isso, para eles, é o mínimo, o mínimo. Além disso, na atuação do músico, existem 3 fatores que eles consideram, assim, para o músico assim, ser considerado bom. Primeiro, eles falam, e eu acho que isso a gente tem que trazer para a nossa dança também. A primeira coisa que eles falam é que a pessoa tem que ter sinceridade emocional. Quer dizer o seguinte, ele tem que cantar com verdade. Ele sempre fala assim, você não pode cantar o amor se você não ama, você não pode cantar o ódio se você não odeia. Então, você tem que ter uma sinceridade, você tem que traduzir aquela música através dos seus sentimentos. Você tem que se render ao que a música fala. Então, eles falam que o conteúdo... Desculpa o gato passando no teclado, não. Normal. Desculpa. Então, eles falam o seguinte, que se você não é sincero com você mesmo, você não vai conseguir ser sincero com o público. Então, esse dado da sinceridade, eu acho super importante. Eles falam que isso que diferencia o Mrani, quer dizer que é o cantor, do Mutrib, que seria aquele grande sábio cantor, sabe assim? Que ele tem uma sinceridade, uma simplicidade, porque ele está ali com ele inteiro naquilo. A segunda coisa que eles falam é que você tem que ter o espírito oriental. Quer dizer, ele usa a intuição e compreende o que aquele makam, aquelas sequências de notas, elas podem te dar. Desses modos melódicos, quer dizer, como que aquilo está sendo estabelecido, o que aquilo gera nele, para ter uma disponibilidade interna, você se render à música, né, à melodia. Esses 2 elementos, eles falam, então, a sinceridade, a você se render à música, ao poder que a música tem, eles falam que se você tiver essas 2 coisas, é possível que aconteça o Taarab. É possível que aconteça. Então, não existe uma regra, nem uma receita. A gente, quando dança, a gente sabe que às vezes a gente sabe tudo, vamos dizer, uma coreografia que você está careca de fazer. Você vai, num dia, você dançou assim, vamos dizer, corretamente. E tem um dia que a coisa rola. E é a mesma dança. Né? Só que você está em outro dia, é outra plateia, é outro lugar, é outro momento. E a coisa flui. Então, assim, depende muito do público, depende do local. Um local muito grande, em geral, não dá para ter esse tipo de arrebatamento. Então, sei lá, é um pouco difícil a pessoa ouvir uma música e saber se ela é do repertório Taarab, mas tem alguns indícios, assim, esse tipo, né? A música tem que ser muito bem... Uma bailarina que não conhece música, como é que ela pode identificar uma música Taarab? Eu acho que ela tem que ser uma música muito bem elaborada em termos de composição. Ela tem que ter o que a gente chama das partes da música, né? Uma música mais completa, que tenha vários climas, vários ambientes sonoros, né? Vários apelos, né? E tal, vários ritmos acompanhando a melodia. É uma música erudita em termos de composição musical. Ela segue os padrões eruditos, porque os padrões eruditos seguem isso. O interessante do Taarab é que ele assim, do ponto de vista musical, ele é erudito, mas do ponto de vista, sei aí, social, sei lá, não sei como, mas assim, ele chega muito ao povo árabe, então ela é uma música popular também, né? Sim, é que o árabe, em geral, ele tinha muito bom gosto musical.
Então, assim, eles discutem música nos botecos, sabe? Assim, é bem diferente. Eles falam dos cantores, eles têm uma cultura musical muito forte. Agora, com a popularização, né, da balada, dessa coisa mais pop, então, quer dizer, são músicas mais simples, de memorização mais fácil, elas são feitas só para você cantar ou só para você dançar, uma balada, uma coisa assim, que ela é de propósito, não é para você ficar prestando atenção na música, é para você dançar, é para você conversar, não é uma música assim que você vai sentar e ficar ouvindo, né? Então, eu considero. E tem músicas instrumentais que podem levar ao tárabe. Dentro daquela linha que o tárabe é um êxtase artístico, você pode ter esse êxtase em músicas instrumentais, que são bem elaboradas, em músicas que às vezes as outras pessoas não veem aquilo, e para você acontece. Então, eu acho difícil mesmo. Para quem está começando, eu acho que é bom seguir pelos caminhos mais seguros, né? E depois ir ampliando esse termo na sua vida, porque naturalmente você vai, às vezes, transformar uma música que é bonita, que é bem elaborada, mas que não é do repertório tradicional árabe daquela época, você consegue transformar ela num momento onde acontece o tárabe, porque você mergulhou dentro dela, você teve uma sinceridade em relação a ela, então você acaba transformando. Eu tenho músicas, por exemplo, que são lindíssimas, de pessoas, de compositores contemporâneos, músicas muito bem elaboradas, que não são do repertório tradicional árabe, mas elas são músicas muito capazes de levar ao árabe. Né? E me diz uma coisa, assim, quando você vai a um show, Márcia, assim, e você vê uma bailarina dançando uma música de Okansum, por exemplo, né? Assim, o que você espera de uma bailarina? Assim, que tipo de repertório de passos, que tipo de dança você espera de uma bailarina interpretando uma música de Okansum? Bom, dentro disso, como eu tenho uma ligação muito forte com música, né? Então, eu na verdade... É musicista? Oi? Você é musicista? Olha, eu toquei muito piano na vida e fiz muito canto na vida também. Participei de grupos profissionais de canto. Sabe aqueles antigos da Idade Média, assim, que gostavam de um pouco de tudo? Sou eu sou meio velha. Uma artista, assim, na veia mesmo, estilo moda antiga mesmo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de ver numa bailarina é o equilíbrio entre a dança e a música. Eu não gosto de uma bailarina que quer ficar à frente da música, porque a música ela é tão preciosa, ela é tão rica, ela é tão bem elaborada, que você tem que surfar nessa música. Você não pode deixar fazer pose na praia e deixar o marzão lá de enfeite atrás. Pelo contrário, você tem que usar essa onda e mergulhar nela. Entendeu? Então, eu vejo, às vezes, a bailarina... Então, dentro daqueles itens que a gente tinha falado, de sinceridade emocional, por exemplo, aí ela ouve assim, ela sabe, ela pesquisou, viu que naquela letra fala que a pessoa está sofrendo, ela fica fazendo cara de sofrimento, mas, na verdade, aquilo não está acontecendo. Então, é uma falta de sinceridade. Na verdade, aquilo é uma representação. E não é assim, ela está, vamos dizer, traduzindo aquele sofrimento através dela, que seria essa sinceridade emocional. Não, ela está querendo mostrar que ela está sofrendo, para mostrar que ela entendeu a letra. Isso me irrita um pouco, sabia? Porque eu vejo assim que ela está fazendo tipo uma máscara, né? Assim, o que... Isso fica muito claro, né? Essa falta de sinceridade é muito clara. Fica muito claro. Fica muito claro. E outra coisa, eu acho assim, então dentro dessa coisa do mergulho, no fundo eu estou falando um pouco daquele, de você ter um espírito oriental, quer dizer, de você ter um respeito pela música, pelo ambiente sonoro que está sendo proposto ali. Então, sabe, as frases musicais, sabe, se é solo, se é orquestra, se é grave, se é agudo, ela está respeitando aquilo, ela está realmente dentro da música. Então, a velha questão que
várias pessoas brincam, e até o Rossam Ramos brinca muito, né? Mas você está dançando qual música? Ele está na sua cabeça ou a que está tocando? Nossa, quem fez alguma aula com ele sabe o quanto isso é, assim, preciosíssimo para ele, né? Ele cobra muito da Eu gente. fiz um workshop dele aqui em São Paulo, ele fez uma banda, umas 200 meninas dançarem, ele andando por elas, assim, e às vezes ele falava no ouvido de uma, você está dançando a música que está tocando ou que está na tua cabeça? Né? E às vezes eu vejo que a bailarina se adianta, às vezes, ou quer ficar mostrando as técnicas dela, e eu entendo a boa bailarina como eles entendem o bom músico. A técnica, e você saber os passos, e você sabe, é a mesma coisa que você ser afinado, quer dizer, é o mínimo, né, que você tem que saber. Você não pode pôr isso à frente de tudo. À frente de tudo está você, a sua personalidade, o seu sentimento que você está emprestando naquele momento. Então, você tem que chegar junto com a música, você tem que ser um bloco. Você e a música, uma coisa só, você não pode estar à frente da música. Então, às vezes, eu acho que as bailarinas que fazem isso, elas me deixam um pouco triste. Assim. Eu tenho uma experiência, eu fiz uma aula, né, de Tarabi com o Mohamed El Said, não sei se vocês conhecem pessoalmente, né, ele mora na Espanha hoje, né. Então, ele foi dar uma aula pra gente, e assim, a minha sorte, inclusive, é que eu estava com o pé machucado. Aliás, eu estou com o meu pé machucado há muitos anos, assim, e nesse dia eu estava bem em crise. Então, eu dancei só um pouquinho e eu precisei sentar. Eu avisei ele, eu não sei se eu aguento a aula toda, eu vou precisar sentar. E, graças a Deus, eu sentei e parei e fiquei vendo ele dar aula, né? Então, assim, a verdade com que ele interpretava cada passo, e aquilo ali, para mim, eu acho que eu aprendi mais do que se eu estivesse dançando e experimentando aquilo, porque aquilo é de uma verdade que é muito difícil da gente alcançar. A gente precisa, e eu torno a falar, é difícil, mas não é impossível. Eu sempre coloco que não é impossível de jeito nenhum, né? Ninguém está impossibilitado de dançar a dança de outra cultura. Eu defendo isso, assim, com unhas e dentes, entendeu? Mas, assim, só que é um caminho para percorrer, né? Não é uma coisa, não é brincadeira, não é simplesmente você colocar uma sequência de passos e sair dançando, ou então fingir que está sentindo uma coisa que você não está sentindo. Não é isso, né? A dança é muito mais repleta de significado. Então, eu parei e fiquei olhando aquilo, e eu fiquei, assim, muito impressionada. Aquilo me marcou muito. Então, é esse exercício que eu ando atrás, assim, de ouvir a música e deixar a música me tocar. E não é sempre que a gente consegue, porque eu acho que até pela diferença da cultura. Então, é um caminho muito árduo, mas também muito prazeroso, muito gostoso de percorrer, de sentir, de aprender. Sei lá, um dia eu devo conseguir, né? Mas realmente é uma experiência, assim, única, é uma experiência incrível isso, né? Eu acho que a gente tem que abordar as músicas. Tem um autor que eu cito muito porque ele é o máximo, é o Daniel Barenboim. Ele é um regente israelense, ele fez uma orquestra, Oriente e Ocidente, E ele tem um livro que chama Paralelos e Paradoxos, que ele fala sobre música árabe com um árabe, né? Anotar isso aí, Paralelos e Paradoxos. Paralelos e Paradoxos. Anota aí, galera, vamos comprar esse livro e vamos ler. O Daniel Barenboim, ele está vivo, junto com o Edward Said, que é um grande pensador da cultura árabe. E Edward Said, infelizmente, faleceu. Mas eles falam um pouco sobre isso. Tem uma hora o Daniel Barenboim fala, eles estão falando só da música, mas eu acho que se estende à dança, que você tem que abordar a música com a cabeça, com o coração e com o estômago. Ele chama de estômago a parte corporal da coisa, né? Então, por exemplo, visceral, exato. Então, por exemplo, na dança, eu acho que é a mesma coisa. Tem meninas que são muito cerebrais, tem meninas que são muito só coração, e tem muitas meninas que são muito, assim, viscerais, no sentido de sai dançando e pronto. Não reflete, não deixa passar pelo sentimento. Eu acho muito difícil, realmente, a gente ser
bailarinas mais completas, mas eu acho que esse é o caminho, né? Então, você se conhecer, falar, não, eu realmente tenho mais essa tendência, eu sou mais emotiva, aí eu fico lá sentindo as coisas e esqueço de fazer o passo. E tem a pessoa, assim, que é muito mental e também esquece de sentir, enfim, tem muitas combinações. Acho que primeiro você precisa saber onde estão seus pontos fortes, seus pontos fracos e ir equilibrando para tentar fazer uma coisa mais equilibrada mesmo em termos de ser humano completo. Porque a bailarina, eu não sei, tem uma coisa que parece que bailarina não pode pensar, sabe? Assim, uns preconceitos, né? Ou que as coisas têm que vir prontas. Então, acho que são vícios, eu acho, de hoje em dia, né? Do jeito que as pessoas entendem aprendizado hoje em dia, que é tudo muito imediato, tal, que não pode levar. O trabalho corporal, ele é um trabalho de dia a dia mesmo, de construção mesmo, e de desconstrução, às vezes, de alguns preconceitos, travas. Todo mundo tem suas travas, seus bloqueios. Então, a gente vai... É um caminho mesmo, né? Não é uma coisa que vai lá e faz um checklist e já tira, não, tá, já aprendi, já sei fazer cara de sofrimento, cara de feliz, e, sabe, não dá. E eu acho assim, eu acho que é isso que você falou, né? Essa complexidade toda é que deve mover a gente a estudar, a continuar a estar sempre estudando, né? A chegar num estado de completude, de perfeição, a gente não vai chegar. Mas é a nossa força propulsora mesmo para continuar estudando, para experienciar a música de diversas formas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista orgânico, né, visceral, e por aí afora vai. E assim, acho que nós somos plurais, né? E assim a gente vai exercitando todas essas facetas e procurando isso, e um dia a gente alcança, outro dia a gente não alcança, e vai tocando, e assim é a vida, né? A vida de quem dança. E eu acho que uma coisa que é muito importante, eu acho que é perceber, admitir, assumir que a música árabe ela é muito bem elaborada, e ela tem uma sabedoria interna muito forte. Você não precisa exatamente saber em que makam está sendo tocado, ou que isso, ou que aquilo. Você tem que confiar que aquilo foi uma coisa muito bem elaborada, que tem uma pessoa do lado de lá que compôs aquilo com determinadas intenções, e o intérprete fez com outras intenções, e você vai acrescentar, você vai contribuir para que essa música seja melhor ouvida, para que ela seja melhor usufruída. Então, o Botan fala que é a música vista, né? A música ouvida é a música que o músico faz, e a música vista é a música que a bailarina dança, né? Então, por isso, a necessidade da bailarina estar muito integrada à dança, à música. Porque quanto mais integrada a música você tiver, mais você vai ter os benefícios dessa música também. Ela vai te levar, eu acho que isso que é importante, trabalhar a música como um lugar para onde ela te leva, para você não ficar sempre à frente da música, sabe? Assim, eu vou fazer aquele passo que está na moda, eu vou aproveitar e usar essa música. Não, né? Ao contrário, né? Quer dizer, o que essa música me diz? Né? O que essa parte... O que essa parte me faz pensar, me faz imaginar, me faz ter vontade de fazer? É o contrário, né? Perfeito, perfeito. Olha, Márcia, assim, eu ia te perguntar, ou posso até perguntar agora, mas assim, eu ia te perguntar assim, o que você tem para dizer para a bailarina que está começando agora, né? Que assim, eu acho até que você já disse algumas coisas, mas talvez agora você possa ser específica, não sei, ou até pode repetir o que você falou, enfim. Mas, assim, uma das coisas pelos quais eu trabalho muito com essa questão de gravar vídeos, né, e de estar aqui no canal, é exatamente alcançar aquelas meninas que não têm acesso à informação, ou moram em cidades muito longe dos grandes centros e não pode estar sempre estudando, né? Não tem acesso a uma academia de dança, porque às vezes onde elas moram nem academia de dança tem. Ou então pessoas porque por algum motivo não saem de casa, não podem sair de casa, não estão podendo sair de casa para estudar.
E aí elas não têm acesso a muita informação a respeito da dança, e aí acaba que a dança fica muito elitizada, né? Não alcança essas pessoas. Então, assim, para essas pessoas que têm dificuldade a ter acesso a conteúdos de qualidade, assim, o que você teria para dizer para essas pessoas, assim, o que elas, por onde elas podem começar, o que elas têm que buscar, enfim, o que você teria para dizer para essas pessoas? E pode até estar relacionado com o estudo do Tarabi ou não, enfim. Bom, a primeira coisa é, caso elas façam aula, porque eu acho que assim, a gente tem alguns conteúdos de qualidade na internet, mas às vezes a pessoa que está começando, ela não sabe diferenciar. Exatamente. Né? Então, olha, uma dica que eu sempre dou para as pessoas que fazem aula comigo e que fazem aula com outras pessoas é evitar as pessoas que ficam se apoiando muito em regra, sabe? Isso pode, isso não pode. Nesse ritmo você faz só tal passo. Ah, em tal estilo você faz só aquele outro passo. Sabe assim? Não existe esse tipo de receita quando a gente fala em arte. É claro que tem coisas que não dá, não combina, vamos dizer, que nem você fazer um passo de frevo, vamos dizer, no funk. Né? Você olha e fala, não, então não é mais funk, enfim. Tem um limite para as coisas. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, com esse ritmo você só pode fazer tais movimentos. Ou então, primeira coisa é tomar cuidado com quem quer fechar sua cabeça. Valoriza quem quer abrir sua cabeça. Sempre quando alguém falar alguma coisa que você não entendeu muito bem a regra, pergunta por quê. Se a pessoa não souber responder por quê, ela está querendo te enrolar, porque, na verdade, às vezes, ela mesma não sabe, então ela fecha... A gente está só reproduzindo uma coisa que ouviu, né? Exato. Então, essa é a primeira coisa na hora de escolher com quem você vai estudar. Segunda coisa, eu acho que confiar em duas coisas. Confiar que a música ela tem uma sabedoria muito grande por trás, e quanto mais você ouvir música, ouça muita música, sabe assim? E às vezes você pode ouvir a música de vários jeitos. Você fala, agora eu vou ouvir só o que a melodia está fazendo, agora eu vou ouvir só o que o ritmo está fazendo, agora eu vou ver se a velocidade muda, agora eu vou ver se é só um instrumento solo ou se é uma orquestra. Você tem que, exatamente porque a gente não é uma sociedade muito auditiva, você tem que colocar exercícios para sua audição. É como um aprendizado mesmo. Você não vai na aula de pintura, as pessoas vão lá no museu e ficam falando, olha o claro escuro dessa tela, tá vendo como ele fez a perspectiva. A música é a mesma coisa. A música são frequências, como as cores. Então ela tem uma linguagem própria, ela tem uma ideia dentro dela. Então sempre perceber que a música tem uma ideia dentro dela. E por outro lado, eu acho que você tem que se conhecer, né? Saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Tem pessoas que são mais melódicas, tem pessoas que são mais rítmicas. Exatamente. E você tem que saber onde você está e para onde você quer ir. Né? Então, tem pessoas assim que gostam mais de coisas lentas, tem outras que gostam mais de coisas rápidas. Não tem problema. O seu gosto pode ou não mudar no futuro. Mas, assim, sabe, não se deixa aprisionar do tipo assim, não, eu sou uma pessoa agitada, eu só gosto de música agitada. Eu já vi pessoas se transformando completamente. E outras que começaram gostando de música lenta e terminaram gostando de música lenta, não mudaram. Mas assim, se deixa experimentar, sabe? Se conheça mais, porque se você, essa questão da sinceridade, você tem que estar muito forte, você tem que conhecer como que é teu corpo, como que você reage, quais são seus limites, quais são seus traumas, as que tinham, sei lá, um peito muito grande, então elas não conseguiam mexer a parte do tronco, simplesmente por causa disso, né? E outras que falam, não, eu ouvi dizer que se eu fizer isso é esquisito, é feio, né? Então, eu acho que é autoconhecimento e conhecer bastante a música e a dança, gente. Eu não sei, eu acho assim, não dá muita bola para os passos da moda, porque a moda passa. Né? Vai lá, faz, mas não leva muito a sério isso, não.
moda passa, depois vem outra moda, aí você está fazendo aquele passo porque você gosta, aí teu passo ficou fora de moda, aí você não pode mais fazer porque não está na moda, e você fica sofrendo à toa. Não sofra à toa, sabe assim? São essas dicas. Muito legal, cara. Muito, 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 muito legal. Muito legal, muito legal. Espero ter ajudado. E assim, eu acho que você falou duas coisas assim muito preciosas que eu penso. Primeiro, essa coisa de você ouvir muito a música, treinar muito o ouvido, né? Assim, ouvir e fazer essas separações, essas brincadeiras. Vou ouvir só isso, vou ouvir só aquilo, vou pegar só a melodia, vou ouvir o instrumento, vou ouvir aquele outro instrumento, vou ouvir o ritmo. Eu vou destrinchar a música, porque eu acho que quando você faz isso, você começa até a perceber como que o teu organismo e seu estado de espírito também, como ele responde a cada uma desses trechos e desses componentes da música. E a outra coisa também é esse negócio da gente se conhecer, o que eu gosto mais. E eu acho que por duas razões, assim, muito importantes. Primeiro, para saber o que é forte em mim, né? Eu gosto mais de passos aéreos. Porra, isso aqui é meu forte. Então, eu vou trabalhar isso aqui com maestria, porque isso aqui eu domino muito bem. Mas, o que está fraco em mim? Né? Então, o que é que está me faltando, que eu posso trabalhar mais? E aí, dentro disso, você equilibra, você explora aquilo que você tem de melhor em você, mas também você busca contrariar a tua tendência para você conhecer coisas novas e para você progredir, visitar outros lugares, e aí aquilo que você falou, você pode até manter a tua posição, não, meu negócio é passo aéreo e tudo, eu sei fazer outras coisas, eu gosto daquilo como estudo, como experiência, mas essa aqui é a minha praia. Ou então você muda isso e você aprende novas coisas. Eu acho que tanto um caminho como o outro, como você falou, é válido, mas pelo menos você está experimentando e está aprendendo, né? E eu acho até que, principalmente se a pessoa resolve ser professora, aí que ela tem que visitar outros lugares mesmo, né? Porque ela não dá para ela ensinar só o que ela gosta. Ela tem que ensinar de tudo. Lógico que ela vai ser melhor em algumas coisas que outras coisas, mas a base ela precisa passar, né? Para tudo, de tudo para o aluno, né? Muito legal. E você não pode não fazer uma coisa só porque você não sabe. Você pode optar por não fazer porque você não gosta. Mas não porque você não sabe. Não quer. É uma coisa de estilo. Todo mundo fala que o estilo é um limite, né? O meu estilo é esse, é por aqui que eu ando, vamos dizer. Perfeito. É isso que eu ia falar agora, assim, porque é uma questão de liberdade. Eu acho que você fechou. Assim. É uma questão de liberdade, porque quando você não faz porque você não quer, é porque você é livre para escolher isso. Agora, quando você não faz porque você não pode fazer, porque você não conhece, você não sabe, isso é uma prisão, né? É verdade. É uma prisão. Legal demais. Márcia, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Gente, tentamos marcar essa entrevista, acho que meses, né, Márcia? A gente não conseguia um horário, até que a gente deu problema na câmera da Márcia na semana passada, aí a gente marcou para essa, aí deu problema de novo. A gente, não, vamos gravar de qualquer maneira, mas vou pôr foto da Márcia aqui. Vou pôr o link para o pessoal dar o download da tua tese, Márcia. Então, o link, né? Como é que eu faço? Eu posso passar para o pessoal? Claro, pode passar. Então, eu passo depois, vou pôr o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? O livro também. Pode comprar comigo. Isso, legal. Eu ponho os seus dados, depois você me passa onde que as pessoas podem entrar em contato com você para adquirir o livro também, né? E tem mais notícia legal aí. Você está vindo para o Rio de Janeiro, não é isso? Vai ser agora em novembro. Dia? Que dia, né? Cadê a agenda? Peraí. É novembro, não é? É dia 14 de novembro. Pronto, 14, ela lembrou. 14. 14 de novembro, vou pôr a data aqui direitinho, depois você me manda o material para a gente divulgar. O pessoal do Rio vai ter o prazer enorme de ter a Márcia falando sobre música clássica, é isso, Márcia? Vão ser 4 temas, 2 dias, vai ser muito legal.
Vai ser tema. Vai ser sobre música árabe, falar sobre as características, Legal. sobre um apanhado assim que é bem bom assim, tanto para quem já leu o livro quanto para quem não leu. Okay. Por que a música árabe é tão encantadora? Aí depois nesse dia à tarde nós vamos trabalhar Snuge. Legal. Aí que eu inventei que está dando super certo. Depois, no outro dia, a gente vai falar sobre musicalidade e dança. Não, nesse dia, primeiro é musicalidade e dança, depois Snuge. Aí no outro dia é música árabe e ritmo. Pronto, fechou com chave de ouro. Legal demais. E a gente pode deixar que eu vou ajudar a divulgar, então os meus leitores vão ficar sempre por dentro, pode deixar. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa entrevista. Para mim é uma honra enorme, eu acho que é uma felicidade muito grande poder ouvir a Márcia. E se vocês quiserem estar sempre por dentro das novidades que eu vou trazer aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui em cima. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha, segue lá no Instagram, Periscope, Twitter, curte na página, no fanpage Nilza Leão. Vou deixar também a página da Márcia aqui, os dados da Márcia, perfil do Facebook, se vocês quiserem entrar em contato com ela. Tudo que ela me passar, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, Márcia. Obrigada demais, querida. Obrigada. Tchau, gente. Beijo, gente. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.